Café com informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363. No programa Café com Informação de hoje, eu converso com mais um dos candidatos a candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. É o advogado Lucas Vila. O doutor Lucas, apesar de novo, apesar de jovem, tem um belo currículo. É doutorando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, cursou bacharelado em Direito na UFP e licenciatura plena em Filosofia na Universidade Federal do Piauí e é especialista em Ciências Criminais pelo CEUT. Atualmente é advogado sócio do escritório Cordão, Said e Vila Sociedade de Advogados e professor do Centro Universitário Uninova e de vários cursos de pós-graduação. Defende que atualmente as penas não servem para ressocializar condenados e restituí-los à sociedade. Bom, com a desistência do Dr. Celso Barros Coelho Neto de disputar a presidência da Ordem, o grupo que apoia Celso resolveu apostar na candidatura do Dr. Lucas Vila. E é com ele que vamos começar agora a fazer as perguntas da produção e também de internautas que estão acompanhando o nosso programa. Doutor Lucas, caso o senhor seja eleito, quais seriam as suas efetivas propostas, as suas metas à frente da OAB? Boa tarde, Arimatea. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje, podendo esclarecer algumas coisas sobre o nosso projeto por uma nova OAB. Que a gente aumente o piso salarial da categoria do advogado, né, que hoje é um dos pisos salariais mais baixos de todas as categorias. Né? Hoje o piso salarial do advogado aqui no Piauí é de R$ 1.200, que é um piso salarial inferior a de categorias como... Inferior de jornalista, de motorista de ônibus, do gari, né, e de várias outras. E cabe, com todo respeito a todas as profissões, cabe à Ordem dos Advogados lutar pela valorização da advocacia, né? E esse é um piso salarial que está muito abaixo do que a gente imagina que seja uma remuneração digna para o advogado. E tem advogado trabalhando por menos do que esse piso e a Ordem, infelizmente, não fiscaliza esse cumprimento. Então, uma das primeiras propostas é essa, o aumento do piso salarial e uma efetiva fiscalização para que ele seja cumprido de fato, para evitar o subtrabalho e o subemprego do advogado. Nós lutamos também pela transparência das contas da Ordem, né? Para que a Ordem tenha um portal da transparência efetivo, não apenas publique balancetes no site, mas que diga exatamente a destinação de cada uma das verbas que são utilizadas pela OAB, porque isso é uma coisa muito clara, né? Todo mundo que trabalha com dinheiro alheio, que trabalha com arrecadação e gestão de dinheiro do outro, né, deve prestar contas daquilo que arrecada. Nós queremos saber, todos os advogados querem saber exatamente para onde vão os recursos que são amealhados a partir do pagamento das nossas anuidades, né? Nós propomos também que a OAB lute pela realização de mais concursos públicos para o judiciário, para que a gente tenha uma prestação jurisdicional mais efetiva. Hoje nós temos, por exemplo, há 7 anos seguidos que nós ocupamos, segundo o CNJ, a pior posição no ranking dos tribunais de justiça do Brasil, né? E o advogado trabalha efetivamente na justiça, no poder judiciário, o que significa dizer que se há 7 anos seguidos
nós temos a pior justiça do Brasil, significa dizer que há 7 anos seguidos nós somos o pior lugar do Brasil para se advogar, né? E a OAB não pode ficar silente, não pode ficar subserviente em relação a isso, né? E para isso a gente sabe que a culpa não é dos juízes, a culpa não é dos desembargadores ou dos funcionários, é preciso estrutura, e a OAB precisa cobrar estrutura para que seja possível uma prestação jurisdicional mais efetiva. Além disso, Arimatea, a OAB luta pela realização de concursos públicos internos, por exemplo, para professores da ESAP, né, que é a Escola Superior de Advocacia do Piauí. Os professores da Escola Superior de Advocacia não podem ser escolhidos a esmo, ao bel prazer do administrador. É preciso que o professor seja escolhido pelo sistema da meritocracia, por meio de concurso, né? Então é justo e adequado que os professores da ESAP sejam selecionados via concurso. Da mesma forma, existem algumas práticas aqui no Piauí que nós consideramos um pouco inadequadas, como, por exemplo, a ideia comum da contratação de escritórios de advocacia por prefeituras do interior do Piauí sem licitação, né? O que acontece em geral aqui no Piauí é que durante as eleições, as campanhas eleitorais, um grande escritório de advocacia é contratado para advogar para o candidato. Depois que o candidato é eleito, ele é contratado sem licitação pelo prefeito. Que coincidentemente esse grande escritório faz parte até da diretoria da OAB. Pois é, dizem que sim, né? Dizem que sim, que existe esse tipo de situação. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque tenho muito respeito por todo mundo. Acho que a gente tem que fazer propostas e uma campanha propositiva, uma campanha limpa. Tenho o maior respeito pelos que compõem hoje a administração da OAB do Piauí, pelo Dr. William Guimarães, que é o atual presidente, pelo Dr. Cid Fray Moreno, pré-candidato, né, pela situação, mas que isso é uma prática no estado do Piauí, é uma prática, né? E é uma prática que precisa ser combatida. Por que eu digo isso? Porque seria bem mais interessante para o município, bem mais interessante para os advogados que os municípios realizassem concurso para contratação de procuradores municipais, né? E a OAB deve encampar essa luta e a OAB pode lutar por isso, inclusive judicializando essa questão, né? A gente tem essa questão, Arimatea, resolvida aqui no estado do Maranhão, né? No estado do Maranhão, os municípios contratam procuradores municipais. Aqui em Timon, por exemplo, a advocacia toda é realizada por procuradores do município, né? Então, isso seria a contratação, a abertura de concurso público para procuradores municipais, seria uma oportunidade ainda maior para aqueles que estão almejando funções públicas, para os advogados que estão em busca da advocacia pública, e uma forma de moralizar essa seleção, né? Ou, se ainda que não fosse possível em algum município a abertura de concurso público para procurador, que fosse realizado pelo menos a licitação. É óbvio que a gente sabe que em algumas circunstâncias a dispensa da licitação é possível, uma inexigibilidade de licitação é possível. O que a gente tem que ter claro é que essas circunstâncias devem ser exceção, jamais podem se transformar na regra, como parece que está acontecendo no estado do Piauí, né? Outra coisa que poderia ser interessante, Arimatea, e a gente tem sustentado isso, é que se lutasse para a implementação da disciplina Noções de Direito no ensino médio, né? Inclusive na rede pública. Primeiro porque seria uma forma de difundir o conhecimento jurídico e fazer com que, desde bem cedo, todos os cidadãos tivessem informações sobre os direitos e deveres que possuem, como também seria uma forma de propiciar ainda mais empregos para aqueles advogados que pretendem seguir a carreira docente, né? Imagine quantos empregos só nas escolas estaduais, no Piauí inteiro, seriam disponibilizados para advogados, caso nós tivéssemos em todas elas sendo ofertada a disciplina de noções de direito. Então, essas são algumas das várias propostas que a gente tem, que a gente pode apresentar, para que a gente tenha uma OAB mais livre, uma OAB mais transparente, uma OAB mais próxima efetivamente do advogado e capaz de lutar pelo Estado Democrático de Direito. No início da sua fala, o senhor colocou que gostaria de ter mais clareza nas contas da OAB. O senhor concorda ou advoga com o pensamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que a OAB tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União? Na verdade, ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Na verdade, a situação da OAB é um pouco sui generis, né? A OAB é um órgão que não tem fiscalização externa. Até aí tudo bem para garantir a sua independência e eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que de fato a OAB precisa ter essa força e essa independência. Agora é preciso que preste contas externamente e eu também imagino que seria ideal que a OAB tivesse fiscalização interna. Por que eu digo fiscalização interna? Porque curiosamente
Nós, advogados que defendemos a democracia, e às vezes na OAB acontece esse tipo de coisa, né? Aquela história da casa de ferreiro e espeto de pau, a gente defende muitas coisas para os outros, mas internamente a gente não defende para nós, né? Por exemplo, as eleições para a OAB elegem chapas fechadas, com conselhos fechados. O que significa dizer, Arimatea, que não existe oposição interna dentro da OAB. O conselho é todo de um grupo só, né? E isso não me parece democrático. Isso eu acho que é algo que se precisa lutar lá por Brasília. Essa mudança houve de uns tempos para cá, porque já houve disputa em que havia chapa separada, não é? Os candidatos avulso. Mas hoje a circunstância é essa, Arimatea. A chapa eleita é uma chapa fechada, não existe dentro da chapa possibilidade de oposição, e nada mais justo seria do que, por exemplo, que o Conselho fosse eleito proporcionalmente aos votos recebidos por cada chapa. Assim, todos os grupos políticos teriam representação dentro da ordem e seria possível um exercício eficaz da democracia com oposição interna, porque isso é saudável, isso é salutar, né? Outra coisa curiosa, que a OAB costuma defender externamente, mas internamente não sustenta, né? A gente pede eleições limpas, eleições claras, votações abertas, e dentro da OAB a gente não tem eleições abertas. Veja como é que se dá as votações no Conselho Seccional aqui do Piauí, nas eleições para desembargador, por exemplo, em vagas do 5º Constitucional. São feitas a portas fechadas, o Conselho decide a portas fechadas, ninguém sabe como os conselheiros que você elegeu estão votando numa situação dessa. Então é importante que a OAB observe que aquilo que ela exige do outro, ela precisa também implementar para si. Na entrevista que fizemos com o candidato Chico Lucas, a gente abordou uma questão interessante, a de que se ele sendo eleito com os seus companheiros, ele e os companheiros entrariam naquilo que já se faz corriqueiramente, se candidatar na vaga do 5º Constitucional para desembargador. Mas eu só gostaria que você respondesse depois, no próximo bloco. Café com informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363. De volta com o Café com Informação, vamos seguir a nossa entrevista com o advogado Lucas Vila. E a pergunta que eu fiz no bloco anterior é essa. O senhor, sendo eleito, os demais companheiros, vão se permitir a participar da disputa do 5º Constitucional em vaga para desembargador? Jamais, Arimatea, jamais. Se eu estou me propondo, nesse momento, representando um grupo, a disputar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a intenção minha e do grupo é que eu seja eleito e que eu exerça a função de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não existe nenhuma outra intenção subreptícia relativamente a isso. Eu jamais concorreria para qualquer vaga do 5º Constitucional se eleito. E os demais companheiros de diretoria? De chapa nenhuma. De chapa nenhuma. Eu vou repetir aqui uma pergunta que foi feita também ao outro candidato e certamente vamos fazer ao próximo candidato que aqui estará. Atualmente a Ordem possui 53 comissões e o senhor inclusive participou de uma delas. O senhor acredita que essas comissões tenham finalidade político-eleitoral ou elas funcionam efetivamente? É uma excelente pergunta, Arimatea, porque as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil são, de certo modo, o pulmão da instituição. É a forma que a instituição tem de trabalhar é através das comissões. E os trabalhos realizados pelos advogados que compõem as comissões precisam ser valorizados. Porque, veja, Arimatea, o advogado que participa de uma comissão, ele não é remunerado para aquilo, ele não tem nenhuma contrapartida financeira para aquilo, ele dedica seu tempo voluntariamente para um trabalho para bem da advocacia, pelo bem da sociedade. Então, uma coisa que eu acho temerária é a gente ficar falando ou menosprezando ou diminuindo o trabalho das pessoas que atuam nas comissões. Pelo contrário, os advogados que doam seu tempo, doam sua disposição e seu trabalho pela ordem, devem ser vangloriados, devem ser exaltados. A dúvida é só
até que ponto as comissões todas estão exercendo um trabalho coordenado, um trabalho organizado, e estão atingindo seus objetivos e estão sendo compostas por pessoas que efetivamente estão lá para trabalhar, né? Porque o que é que se percebe em regra lá nas comissões da ordem? E olha que isso melhorou muito, tem melhorado muito agora nessa última gestão, enquanto a doutora Eduarda Mourão foi a vice-presidente da OAB, porque o vice-presidente tem essa função de coordenar as comissões. E esse trabalho da doutora Eduarda foi muito bem realizado no sentido de coordenar e fazer funcionar as comissões. Mas o que a gente tem é um inflacionamento das comissões, várias comissões que têm o mesmo objeto, né? Algumas comissões que têm objetos duvidosos e talvez desnecessários, né? E me parece que a gente inflaciona as comissões desnecessariamente e infla as comissões com uma quantidade de pessoas que, quando você vai para as reuniões das comissões, Arimatea, tem comissões que tem 50 pessoas, você vai para a reunião, tem 5, né? São sempre as mesmas 5 que estão lá carregando piano, que estão lá trabalhando, que estão lá dando seu sangue pela ordem. Mas vá ver quem é que colhe os frutos depois, quem é que aparece nas fotos depois para colher os louros do trabalho dessas comissões. Se são os jovens advogados que não são filhos de ninguém importante, que estão lá dando sangue pelas comissões, ou se são outras pessoas que pertencem a uma espécie de aristocracia da advocacia, que acabam tendo para si sempre esses espaços de poder monopolizados. Então, eu acho o trabalho das comissões fundamentais, mas muita coisa pode ser feita para melhorar esse trabalho. Por exemplo, uma delas, Arimatea, eu acho o seguinte: comissão não pode ser cabide para currículo, para você ficar pendurando a resolução, a portaria que ele nomeou para a comissão, você pendura lá no seu currículo para dizer que você participou de comissão. Só deve participar de comissão quem tem comprometimento com ela. E para a gente saber disso, tem uma solução que eu acho muito simples. Feitas reuniões da comissão, aquele membro da comissão que falta por 5 vezes injustificadamente uma reunião de comissão, está fora, para dar espaço para outro. As comissões devem ter uma quantidade de membros compatível com a quantidade de pessoas dispostas a trabalhar. Agora, as comissões devem continuar, sim, de portas abertas para todos os advogados que queiram trabalhar pela ordem, inclusive independentemente de coloração política. Recentemente, o senhor fez uma crítica à falta de transparência na gestão da ordem. E também se ateve até aquela questão de uma festa que foi feita aí, onde, segundo suas palavras, segundo se atribui ao senhor, teria um gasto mais do que o que se encaminha para as subseções no interior. Sim, isso é uma informação que tem chegado aos nossos ouvidos, que os repasses para as subsecções do interior são sofríveis, que as subseccionais estão aí de pires na mão, implorando por recursos para poder fomentar a advocacia, para poder se organizar institucionalmente nas cidades do interior, e enquanto isso a gente gasta talvez mais do que se repassa para todas as subseccionais do interior em uma festa, né? Em uma festa. Então, isso não pode ser prioridade para o advogado, né? Outra coisa, essa transparência é necessária em vários sentidos. Recentemente, a gente teve uma festa aqui, que foi chamada de Luau do Advogado, né? Que eu, por ignorância minha mesmo, quando aquela festa começou a ser publicizada amplamente, eu fiquei confuso, juro para você que fiquei confuso, porque eu não sabia qual era a natureza daquele evento. Ele acontecia no clube da OAB, ele se apresentava como Luau do Advogado, ele se apresentava com cores que hoje se transformaram em cores da página institucional do site da OAB, que também são as cores utilizadas na campanha do grupo político que está na situação desde o seu início, e a gente não sabia se aquele evento era um evento institucional, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, se era um evento de pré-campanha dos pré-candidatos, ou se era um evento organizado por um grupo independente de advogados. Mas esse evento ocorreu na sede da Ordem? Ocorreu no Clube dos Advogados. E aí fica aquela angústia, porque você fica se perguntando, poxa, como será que está sendo paga a conta desse luau, dessa festa, desse evento? Será que está sendo paga com a anuidade que eu estou pagando? Será que é pago com a anuidade que todos os advogados estão lá pagando todo ano? Será que está saindo do bolso de algum pré-candidato? Ou será que está saindo de um grupo independente que não tem nada a ver com a ordem? Veja, eu não estou dizendo de maneira alguma que isso está sendo pago com a nossa anuidade. Eu simplesmente não sei, porque não é transparente, né? Já me disseram várias vezes que não era um evento institucional. Mas é preciso que haja transparência para que não haja esse tipo de confusão.
Não, eu soube eu tinha uma informação das faculdades de que teve uma grande festa dos advogados aí, mas tinha menos era divulgado. Infelizmente, quando a gente está em época que se aproximam as eleições, a gente tem essa proeminência de eventos de todo tipo, de toda natureza, né? Muito evento oferecendo cerveja gratuita, muito evento oferecendo feijão gratuito, muito evento oferecendo comes e bebes, todo tipo de pão e circo para que os advogados vão lá, como se nós advogados fôssemos uma classe que não é politicamente preparada, que não é consciente, uma classe de pessoas alienadas que votam em troca de festa. Na política tradicional se diz que dá um tijolo e telha. Pois é, e aí a gente costuma, nós da OAB, criticar esse tipo de coisa na política tradicional, mas internamente a coisa começa a aparecer por aqui também. E geralmente acontece isso. A gente diz que é uma festa de advogado, mas para mostrar imponência, força política, para dizer que o grupo é grande, é forte, tem muito voto, se leva todo tipo de pessoa, não necessariamente advogado, né? Para mostrar que o grupo é forte, que o grupo é potente, que tem muito voto. Então, esse tipo de evento não me parece de maneira nenhuma um termômetro para as circunstâncias eleitorais, como também não me parece a melhor forma de fazer pré-campanha ou de apresentar ideias, né? Eu gosto de dizer que quando nós fazemos algum tipo de reunião no nosso grupo, as nossas reuniões são feitas em torno de debates de ideias, né? Em geral, para ouvir posições dos advogados, para apresentar propostas, para dialogar, para que a gente tenha uma forma de fazer pré-campanha, porque a gente não pode fazer campanha ainda, mas pelo menos de sondar os anseios do advogado piauiense de uma maneira propositiva, né? Bom, nós temos, já quase encerrando o nosso programa, algumas perguntas dos internautas. E aqui a Fabiana Oliveira, lá do bairro Ininga, pergunta: o senhor acha que os advogados criminalistas sofrem preconceito na ordem? Sem sombra de dúvida, né? Eu tenho dito isso há bastante tempo e é sintomático que a gente tenha agora no nosso grupo um advogado criminalista concorrendo à posição de presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, do Brasil na secção do Piauí. Por quê? Há muito tempo que a advocacia criminal vem sido tratada como o patinho feio da advocacia no Piauí, né? Isso não é mais possível, não é mais aceitável. Hoje a gente tem um cenário no Brasil completamente diferente do que a gente tinha no passado. A advocacia criminal cresce, o respeito dos advogados criminais cresce, precisa se impor, e não é mais justificável que a gente tenha uma chapa com pouquíssimos representantes da advocacia criminal compondo os quadros do Conselho Seccional da Ordem, da mesma forma que não só os advogados criminalistas, outros advogados da área previdenciária têm pouca representação, os advogados que atuam na área de família, pouca representação, sem contar nas advogadas mulheres, né? E é fundamental, essa é uma das bandeiras também que a doutora Eduarda Mourão tem encampado, é fundamental uma maior participação das mulheres ocupando os espaços de poder na ordem dos advogados do Brasil. Hoje nós temos um conselho composto de 30 pessoas que, se eu não me engano, tem apenas 5 mulheres nos quadros do conselho. Isso não é justificável, não é razoável, porque as mulheres estão aí no mercado de trabalho ocupando grandes espaços, ocupando os espaços de poder, se destacando no cenário mundial, e a gente não pode ter essa visão de ordem absolutamente masculina, absolutamente sexista. Outra é Ana Maria, do bairro Mafuá. Essa aqui é interessante. Lê textualmente o que está aqui. Não poderia deixar de fazer essa pergunta sobre o caso Fernanda Lage. Contratado pela família, o senhor acompanhou os promotores na investigação. O Piauí todo acompanhou o embate entre a antiga CICO e o Ministério Público. A polícia mostrou seu trabalho para a sociedade e os promotores ficaram inconformados. Não acreditaram no resultado. O senhor disse que não iria se meter em briga das instituições. O senhor não acha que aquele seria o momento de se aliar ao Ministério Público e apoiá-los? Eu não sei, se é advogada, se é advogada. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, mas tem algum problema aí na compreensão da pessoa que formulou essa pergunta, porque eu não lembro de ter dito isso. Eu não queria tomar partido em brigas de instituições, mas eu sempre tive um posicionamento muito claro e muito definido com relação a isso. Eu nunca neguei isso, né? Eu sempre disse com muita convicção que achava muito remota a possibilidade de haver um suicídio. A minha posição com relação ao caso Fernanda Lage sempre foi muito clara com relação a isso. E eu acredito que qualquer pessoa que acompanhou isso minimamente sabe disso.
né? Então eu nunca fiquei em cima do muro em situação nenhuma. Agora, eu não sou obrigado, como profissional independente que sou e como eu acho que todo advogado deve ser, a concordar ipsis literis com tudo que diz o Ministério Público ou com tudo que diz a polícia. Eu tenho a minha independência, eu tenho a minha atuação técnica e tecnicamente eu me posiciono segundo as minhas convicções e a minha análise do processo, não segundo a análise de Ministério Público ou de polícia. O meu interesse, volto a dizer como eu sempre dizia naquela época, não é agradar nem a polícia nem a Ministério Público. O meu interesse é proteger os direitos e os interesses do meu constituinte, do meu cliente. Esse é o meu compromisso. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso Café com Informação. E aproveitando, vamos tomar o café. Café com Informação. Oferecimento Lemes Casa e Festa. Aluguel de móveis e objetos de decoração. Telefone 3233-3026. E Romeu e Julieta. Confeitaria e buffet. Telefone 3233-6363.